Oi galera, eu sou a Paola do blog Livros e Fuxicos e hoje eu resolvi trazer para vocês a indicação de 5 livros que eu acho que todos os jovens adultos deveriam ler. Mas não necessariamente só os jovens. Eu acho que esses livros são dignos de qualquer leitor, de qualquer idade, porque eles são incríveis por trazerem mensagens muito emocionantes e verdadeiras, que falam sobre aspectos reais do nosso dia a dia e que muitas vezes a gente fecha os olhos e finge que não vê e que não sabe o que está acontecendo ao nosso redor. Mas, especificamente para os jovens adultos, o legal desses livros que eu vou indicar é que eles trazem como pano de fundo a escola. Então, seja o ensino médio ou o ensino fundamental, os protagonistas eles estão na escola e têm que enfrentar problemas típicos, problemas que nascem na realidade escolar. Também tem dramas familiares, mas o foco é em bullying, em abuso sexual, em abuso moral, físico e de várias formas de violência e de maus tratos, de preconceito. Então são livros incríveis. O primeiro livro que eu vou contar pra vocês já devem estar cansados de ouvir falar, é Os 13 Porquês, do Jay Asher. Eu acho que esse livro deveria ser leitura obrigatória nas escolas, porque ele fala sobre suicídio de uma forma muito real. A Hannah, que é a protagonista, ela grava 13 fitas, cassetes, para falar dos 13 motivos que levaram ela a cometer o suicídio. Infelizmente, o suicídio já ocorreu. Essas fitas chegam depois nas mãos dos envolvidos com esses 13 motivos, para que eles escutem todas as fitas e para que entendam como as atitudes deles modificaram a vida dessa jovem e fizeram com que ela se suicidasse. É um livro muito forte, porque esses 13 motivos são muito reais. Então, assim, ela fala com simplicidade, com objetividade, sobre as dificuldades que ela enfrentou na escola. Ela era uma garota nova, ela foi transferida, e aí ela se apaixonou e se envolveu com um menino, e aí depois disso ele saiu falando coisas ruins dela. E aí criou o efeito bola de neve que ela fala. Então as pessoas começaram a criar uma imagem negativa dela, uma imagem que não era verdadeira, era só a opinião daquele menino. E aí se transformou em uma rede de insultos, de preconceitos e de coisas muito ruins que acontecem, que levam com que ela tire a própria vida. É muito forte, é muito verdadeiro. E sabe, faz a gente pensar em tomar cuidado com o que nós falamos. Às vezes uma palavra, um apelido que a gente coloca em alguém, uma brincadeirinha, ele pode refletir de uma forma imensa na vida da outra pessoa. Com a Hannah, tudo começou com uma brincadeira sem graça de um menino que, sei lá, tava com dor de cotovelo e resolveu falar mal dela pros amigos, falar que, tipo, tinha pego ela, envaidecer para os amigos, só que ele não percebeu que isso poderia refletir. Então às vezes é isso que acontece com a gente não percebe o que nós estamos falando para as pessoas que estão no nosso redor, principalmente quando nós somos jovens, nós não medimos palavras, nós não paramos para pensar no futuro. Então esse livro é muito bom. Você, jovem, que ali está no ensino médio, talvez esse livro possa mudar a sua vida, possa fazer você refletir mais nas suas ações e perceber mais as pessoas que estão ao seu redor. Talvez você encontre alguma Hannah na sua escola, alguma menina que está precisando de ajuda, mas que a maioria das pessoas não consegue ver. E você que não é mais jovem, leia, porque eu também não estou mais na escola, não li quando eu estava na escola, e ainda assim esse livro me marcou demais. E ele é muito forte, ele é tipo triste, ele é de chorar, mas o final dele faz a gente parar pra pensar, quer saber? Agora eu tô digna e eu vou mudar o mundo. Muito, muito bom. Os próximos livros são da mesma autora, e eu acho que eu só tive essas experiências com essa autora, mas pelo que eu vejo os temas que ela aborda, eu acho que todos os livros dela deveriam ser trabalhados na escola. É Fale, da Laurie Halse Anderson. Esse livro aqui, ele traz uma protagonista que ela tá entrando no ensino médio agora. Ela foi numa festa, nas férias, e acontece algo lá que muda completamente a vida dela. Então, dentro de casa, ela era uma menina normal, com sonhos, ela era alegre. Mas depois disso, ela começou a se fechar. Ela tem medo de falar e que as pessoas não acreditem nela, não escutem ela. Então, ela se recolhe. Então, ela vai se distanciar das amigas, ela vai começar a ir mal no colégio, ela não vai mais falar, porque as pessoas também não percebem que ela tá mal. Tipo, é que nem os 13 porquês.
assim, quando a pessoa começa a ficar mal, quando ela começa a mostrar sintomas, ela começa a se distanciar, começa a ficar mais fria. Será que as pessoas não percebem? Sabe, que nem os pais dessa garota, será que eles não perceberam que ela estava precisando que alguém a escutasse? Só que, como as pessoas não faziam diferença nenhuma, os colegas, os professores, se ela não falasse, ninguém percebia que ela não estava falando. Então, pra ela começou a ser indiferente. E ela foi ficando cada vez mais quieta, cada vez mais na dela, mas guardando dentro a dor de tudo que ela enfrentou sozinha, sem a ajuda de ninguém. Esse livro é muito incrível, porque ele também faz a gente prestar mais atenção nas pessoas que estão ao nosso redor. Ele fala de um tema muito comum nas escolas, um tema que infelizmente é muito comum no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Eu não posso falar o que é, porque senão seria um spoiler, mas ele é muito incrível, muito emocionante. Eu me envolvi demais com essa protagonista. Eu senti os medos dela, porque a autora tem uma capacidade incrível de descrever problemas psicológicos e emocionais. Então, assim, é de arrepiar. Eu sentia na pele o que essa protagonista estava passando. É muito incrível mesmo. Todos os jovens adultos deveriam ler, porque ele faz com que a gente preste mais atenção nos outros e também faz com que a gente, que tenha passado por um momento difícil, seja capaz de falar, independente do medo das outras pessoas não ouvirem. Muito, muito incrível. E outro livro que também é dessa autora, que eu acho que todos deveriam ler, é Garotas de Vidro. Nós estamos cada vez ficando piores no quesito beleza, no quesito aparência física. A cobrança nas meninas é cada vez maior para que elas sejam magrelas, para que elas fiquem parecidas com as modelos de passarela. Então você tem um corpo diferente, não é mais aceitável, é só aquele padrão de beleza. Então, muitas vezes nessa ânsia de querer se enquadrar, de querer fazer parte, de querer que as pessoas percebam que você é bonita, as meninas tentam se enquadrar de formas difíceis, entrando aí em problemas alimentares como bulimia e anorexia, que é o tema principal desse livro. As protagonistas, que são duas amigas, elas sofrem desse mal. Uma delas, assim, não é coisa de hoje, são anos comendo e vomitando, são anos cortando os alimentos cada vez em pedacinhos menores, para que as pessoas ao redor não percebam que elas não estão comendo. Então são anos com aquela mente deturbada de que para ser bonita elas precisam pesar, sei lá, 40 quilos, 35 quilos. E é muito forte, não só por essa mensagem sobre o padrão de beleza, sobre como as meninas estão cada vez mais paranoicas em tentar ser aquilo que a sociedade escreveu que é bonito, escreveu que é certo, porque não é a sociedade que impôs isso. A autora também é incrível, porque, sério, gente, se a gente tem problema de alimentar, ler esse livro, a gente fica paranoico, porque tinha horas que eu tava lendo que eu parecia que eu era protagonista, eu me imaginava assim, sabe? Assim, mexe com a cabeça da gente, é muito real, é muito verdadeiro. Quando eu terminei de ler, eu falei, calma, Paola, você não é ela, respira fundo. Então, assim, mexe demais com o nosso emocional, porque é muito verdadeiro mesmo. Não tem aquela coisa, assim, de medir palavras, de ser, mais ou menos, de florear, vamos ser bonitinho pra não chocar? Não, é chocante mesmo. Assim, a impressão que eu tenho é que essa autora, ela pesquisou muito pra criar uma protagonista que fizesse o leitor achar que ela realmente existe, que ela realmente tem esses distúrbios alimentares. Então é muito bom. Eu acho que todo jovem adulto deveria ler, porque é um momento assim de amadurecimento, um momento que a gente tá tentando se encontrar, que a gente tá tentando se enquadrar. Então às vezes é muito fácil se deixar influenciar pelas opiniões e pela pressão da sociedade. Mas você é bonito do jeito que você é, do peso que você é, a altura que você é, a cor que você tem. Não se deixe levar, não se deixe influenciar. A beleza, ela é relativa. Todo mundo é bonito, todo mundo é especial da forma exata que é. E eu acho muito bonito esse tipo de livro. Mas não é só jovem adulto que pode ler não, viu, gente? Outro livro que eu tenho que falar também é sobre suicídio. É Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niver. Mas, ao contrário de Os 13 Porquês, esse livro é diferente, porque além de suicídio, ele fala sobre depressão e sobre bipolaridade.
Os dois personagens principais, eles passaram por momentos muito difíceis e constantemente eles pensam em suicídio. Eles pensam que talvez tirar a própria vida vai fazer com que a dor que eles sintam diminua. Eles vão se encontrar no topo da escola, no andar maior da escola, prestes a pular. E aí quando eles se encontram, eles começam a construir um relacionamento que tende a salvá-los dessa motivação constante de se suicidar. Mas o que mais, assim, é emocionante é o protagonista. Ele tem uma família muito complicada. O pai dele realmente mexeu demais com a cabeça dele. Foi assim, ele teve uma formação familiar muito ruim, muito precária, que fez com que ele fosse depressivo. Ele tem essa parte de bipolar. Um dia ele tá muito bem, ele tá feliz, ele quer continuar a viver. No outro dia ele tá mergulhado na depressão, mergulhado nas sombras de todo o passado ruim que ele teve. Então, pro leitor é bem, assim, é bem perceptível essas variações de humor do personagem. E a gente aprende muito, muito mesmo com ele. E mais uma vez é aquela coisa das brincadeiras, do bullying e dos apelidos. Nós não fazemos ideia de como isso pode afetar uma pessoa, de como isso pode fazer mal pra alguém. E nesse caso aqui, nesse livro, o personagem principal ele vai mostrar isso. Ele é o outro lado da moeda. Então, conforme os valentões estão brincando com ele, estão falando mal dele, ele mostra como aquilo influencia ele. Claro que não é só isso, né? Tem todo o drama familiar e o passado dele. Mas também é uma das coisas que faz com que ele se afunde cada vez mais na depressão. E é muito bonito. E faz a gente pensar que, cara, tem que respeitar as diferenças. Você tem que ser mais amoroso e mais maleável com o diferente. Sabe? Tipo, ficar brincando com as pessoas não é legal e faz muito, muito mal. Sério. Incrível. Esse livro é... tô até emocionada. E o último livro... Ai, gente, é sério. Esse livro é incrível. E todo jovem deveria ler, assim como todo adulto. Esse é mais um livro que eu acho que deveria ser leitura obrigatória nas escolas, que é Extraordinário, da R.J. Palacio. Esse livro ele é perfeito, ele traz um protagonista que ele teve problemas de formação quando ele estava no útero da mãe dele. Então quando ele nasceu, os médicos achavam que ele nem ia sobreviver. E ele teve que passar por várias cirurgias para que ele pudesse respirar, para que ele pudesse viver. E isso faz com que ele tenha uma aparência que não é como a que todo mundo espera. Ele tem a face deformada, ele tem... assim, ele é diferente. E ele sabe que ele é diferente por causa de como as pessoas olham pra ele. Ele tem 10 anos e ele consegue saber direitinho quando as pessoas têm nojo de olhar pra ele. Ele fala que às vezes ele prefere, quando ele é apresentado pra alguém, ele prefere olhar pra baixo. Porque se ele olha pro olho da pessoa, ele consegue ver certinho o espanto, o asco que elas sentem quando elas olham pra ele. E ele é só um garotinho, ele é só a aparência dele. E ele é um sobrevivente, ele passou por coisas muito difíceis e, tipo, as pessoas só conseguem olhar o por fora, o exterior. Então a história é isso, é de como ele sempre estuda em casa e aí ele vai pro colégio e, tipo, os garotinhos, as meninas, os colegas dele ao redor na escola, como vai ser essa aceitação, como vai ser esse momento de que as crianças, elas são, né, muito maldosas às vezes, elas são muito verdadeiras, então elas não conseguem esconder o choque de olhar pra esse menininho tão diferente delas. E é muito, 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 muito lindo. E também não tem só essa perspectiva do protagonista, tem da irmã dele, dos pais dele, como que a presença dele afetou a vida de todo mundo. É lindo, gente. Fala muito assim sobre amor, sobre você ver além do exterior, sobre você amar assim incondicionalmente e parar também com esses estereotipos tão comuns da nossa sociedade que ditam o que é bonito e o que não é. Esse garotinho, ele pode ter o rosto todo deformado, mas ele é lindo, ele tem um coração incrível. Então, é um livro muito, muito, muito bonito. E com certeza ele deveria ser discutido nas escolas, porque hoje, como eu já disse, os padrões de beleza e os limites do que é o bonito e do que é feio, do que é certo e do que é errado estão muito deturbados. Então, ele é um garotinho incrível, super inteligente, super amoroso,
mas que de primeira as pessoas não conseguem perceber isso por causa do seu exterior. Então, é muito lindo. Bom, gente, esses são os livros. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E os livros que tiverem resenha lá no blog, eu vou deixar o link aqui na caixa de observações para quem quiser conferir mais. Pra quem gostou, não esquece de dar um joinha ou se inscreva lá no canal para receber sempre os vídeos em primeira mão. Beijo, galera. Até mais. Tchau.